Boa tarde, pessoal. Sétimo ano, ok. Vamos começar mais uma aula hoje. A gente vai continuar com os conteúdos de maneira, assim, basicamente da mesma forma. Acho que alguns alunos estão um pouquinho aperreados com essa história de e-mail. Vale salientar que a gente vai fazer uma transição, vamos dizer assim, progressiva entre esse formato e o uso do Google Sala de Aula, que na verdade o Google Sala de Aula ele vai ser um local onde todo o material que eu já passei para vocês, quando eu digo eu, estou falando geral, os professores, todo o material que a gente já passou vai estar lá disponível para vocês. A gente vai ter uma condição melhor de controlar os trabalhos de vocês, mas vocês em casa vão continuar seguindo o mesmo procedimento. Independente da forma pela qual vocês chegaram a esse vídeo, mas vocês chegaram. Então, basicamente, vai funcionar da mesma maneira. Vocês vão ter um acesso a um vídeo, vocês vão ter um acesso a um texto, a um formulário. Vocês farão as atividades normalmente. O que muda com esse Google Sala de Aula é a maneira pela qual vocês entregam os conteúdos a gente, a maneira pela qual vocês respondem uma chamada e coisas desse tipo. Mas, no geral, gente, vocês não tem que se aperrear por enquanto ainda não. Tá? Na verdade, você não tem que se aperrear nunca. Acho que o grande aperreio nosso é o período que a gente está vivendo. É o que vocês estão vendo pela televisão. É aquelas histórias, aquelas mentiras que foram faladas, que vocês provavelmente ouviram ao longo do ano que se passou, de que era uma pandemia inventada, de que era mentira que o pessoal não estava morrendo. Tá? É uma verdade. Mas é uma verdade que talvez vocês não estejam vendo. Porque se a gente comparar a quantidade de pessoas que infelizmente estão morrendo com a quantidade de pessoas que existem, aí a gente acha estranho, né? Porque uma população de 220 milhões de pessoas quase, e a gente vai chegar infelizmente a 300 mil mortos, 300 mil na frente de 200 milhões não é nada, né? Mas eu já falei até sobre isso antes. Vale lembrar para vocês que eu não tinha mencionado antes, é sobre a capacidade dos hospitais em relação a qualquer doença. Só para vocês terem ideia, a quantidade de leitos de UTI no Brasil, normalmente, não chega nem a 100 mil. Por quê? Uma população de 220 milhões, a quantidade de leitos nos hospitais não chega nem a 100 mil leitos de UTI. Porque a população não é para estar doente, não. Entendeu? A população tem que estar sadia, porque se a população estiver doente, não vai ter ninguém nem para cuidar. E a prova está aí, né? A gente chega em números que o sistema de saúde não consegue absorver. Então, gente, não custa nada ter um cuidadinho a mais. O pessoal costuma dizer que é coisa de otário seguir regra. Eu queria entender essa lógica, que eu ainda não entendi. Certo? Quem segue regra é a pessoa que é capaz de sobreviver em qualquer situação. Certo? Pode mandar a regra para mim que eu cumpro numa boa, sem problema nenhum. Posso até questionar depois, mas cumprindo. Porque eu vou sobreviver numa boa. Agora uma pessoa que, não consigo seguir regra, eu não consigo usar máscara. Fraco, né? Pessoa fraca. Tá certo? Desculpa esse tom, mas é porque toda aula, infelizmente, todo vídeo eu vou ter que fazer, perder não, né? Mas enfim, gastar 4 minutos falando sobre isso. Bom, a aula de hoje é sobre a origem da vida. Eu não estou falando tanto em vida, né? Indiretamente. Então a gente vai falar sobre a origem da vida. É o seguinte, na verdade eu não vou falar sobre a origem da vida não, porque eu não sei como é que foi. O que eu vou falar é sobre as teorias da vida. Porque eu posso até não saber como é que foi. Quando eu digo estou falando da ciência como um todo, mas a gente levanta hipóteses. A ciência levanta hipóteses. A ciência elabora teorias. E a teoria original, a teoria primordial, vamos dizer assim, é a teoria da abiogênese. Eu coloquei uma ilustração aí que tem alguns conjuntos de moléculas orgânicas. Vocês vão entender o significado de desenhos como esse, estruturas, moléculas orgânicas e inorgânicas. Vocês vão entender o significado disso quando vocês estiverem lá no 9º ano estudando química. Estudando química, certo? Vocês vão entender o significado
de moléculas, de átomos. Mas assim, no geral, eu ainda vou dar uma explicaçãozinha básica sobre isso. Então, a teoria original, chamada de abiogênese, ela ponderava sobre o seguinte, ela dizia o seguinte, que a vida pode surgir a partir de algo inanimado, a partir, sei lá, do solo, de uma pedra, pode surgir a vida, do nada, certo? E isso se devia... Por que alguém chegou a pensar isso antes? E que hoje a gente percebe que é um pouquinho diferente. Porque antigamente a gente não tinha um avanço científico como que a gente tem hoje. Então, só para vocês entenderem, a ciência antiquíssima, ela não se baseava em experimento, ela se baseava em pensamento. Deve ser assim, deve ser desse jeito, deve ser daquele jeito. E como não existia a possibilidade de experimentar muitas coisas, muitas crenças perduraram durante muito tempo, sem que ninguém derrubasse. Mas, eis que o advento, o desenvolvimento, da ciência, permite que a gente consiga conceber hoje uma outra teoria. Veja bem que eu ainda estou falando de teoria, por mais que vocês possam dizer que é lógico, mas eu estou falando de teoria, que é a teoria da biogênese, a teoria pela qual os seres vivos só podem surgir a partir de outros seres vivos. Ai, professor, mas isso é lógico. Acho que é, né? Pelo que a gente sabe, é. Mas tem muita coisa que a gente não sabe. Por isso que ainda é teoria, não é lei categoricamente assim. Tipo lei da gravidade. A gravidade subiu, caiu, subiu, caiu. Isso é lei. Porque foi provado e não existe nada que diga que aqui na Terra aconteça o contrário. Pelo contrário, no universo como um todo, ou melhor, no sistema solar, né, na parte do universo que o ser humano conhece, essa regra de teoria da gravidade existe e é provada. Por exemplo, no planeta Marte, né? Há pouco tempo atrás ninguém nunca chegou. Mas assim, nenhum equipamento tinha chegado em Marte há pouco tempo atrás. E de repente você saber que se você soltar, abandonar alguma coisa em Marte, ele vai cair no solo de Marte. Por que vai cair? Porque existe uma gravidade. Então, gravidade foi uma coisa provada e comprovada. Vamos voltar para essa parte? Então, vamos só recapitular. A biogênese. Os seres vivos teriam surgido a partir do nada. Biogênese. Os seres vivos só podem surgir a partir de uma outra vida pré-existente. Vamos entender a diferença? Primeiro, falando do aspecto histórico, fala-se muito em Aristóteles. Aristóteles era um filósofo grego. Vocês podem dizer, peraí, pô, o cara era filósofo. O que é que isso tem a ver com ciência, com biologia? Bom, com ciência tem tudo a ver, porque filosofia é uma ciência. E com biologia, o que tem a ver é que ele foi a primeira pessoa que escreveu alguma coisa sobre o assunto. Por isso que ele, querendo ou não, é uma referência. Tá? Porque ele foi a primeira pessoa que chegou lá e falou alguma coisa sobre o assunto. Então ele propôs essa teoria. Deixa eu diminuir a minha imagem aqui. Certo? E aí quando ele chega com essa teoria para falar para pessoas que também pensavam naquela época, que também eram pensadores, que eram pesquisadores ou que eram religiosos, todo mundo concordava com ele, porque não tinha outra possibilidade, nem outra lógica que explicasse o surgimento da vida. Tá certo? Vale lembrar também que experimentos que faziam com que ele se garantisse nessa teoria dele, era, por exemplo, ele chegar, pegar uma fruta normal, pegar essa fruta, jogar no canto e perceber que naquela fruta surgiam moscas, por exemplo. Nossa, as moscas surgiram a partir da manga. Gente, pensa, pega um resto de comida, ou veja, imagine um resto de comida. Imagine que ele está abandonado ali. De repente não surge mosca. Na teoria desses caras era assim, se você abandona o açúcar no chão, do açúcar surgem formigas. Eles não conseguiam entender que as formigas vinham de fora e ficavam ali naquele material. Era assim, só para vocês entenderem a lógica.
Mas aí chega uma época que o pessoal, os cientistas, conforme estudam, começam a questionar essas teorias. Entre eles, Francesco Redi, que ele fez uma experiência seguinte. Ele pegou um material orgânico, que é o peixe, né, que é a carne, e ele separou em 2 recipientes. Qual a diferença? Num ele tampou e no outro não. Tá? Então o que ele quis provar é justamente que as moscas não surgiram a partir do material que ele botou no pote, e sim que vinham de fora. Com essa experiência ele provou. Aquele elemento que estava descoberto atraiu moscas, do mesmo jeito que o que estava tampado, mas aquele que estava descoberto formou larvas. Então a larva foi trazida pela mosca e não surgiu do peixe do nada. Entenderam a lógica? Ele quis provar que não, as larvas não vão surgir do nada a partir da matéria morta, não. As larvas vêm de fora. Foi isso que ele quis provar. Certo? Tudo isso aconteceu antes da invenção do microscópio. Porque antes eu não tinha microscópio, como é que eu saberia o que é um micro-organismo? Então ninguém sabia o que era um micro-organismo nessa época, certo? Aí, quando surge o microscópio, a turma diz, opa, peraí, que o negócio não é tão simples assim não. Pode surgir sim vida a partir do nada, não é tão simples assim você tampar um pote e dizer que não pode não, certo? Aí começou essa coisa de esterilizar materiais, né? Então Needham foi um cara que queria provar a abiogênese. Ele pegou um caldo nutritivo, como se fosse um molho de carne, um caldo de carne. E aí ele pega esse caldo e ele percebe, já porque existia microscópio, ele percebe que nesse caldo existem micro-organismos. Aí o que é que ele faz? Ele ferve o caldo. Em tese, ele mata os micro-organismos. Depois ele deixa lá no frasco, né? Depois de um certo tempo, ele percebe que o caldo estraga. Mas na cabeça deles, estragar significava que do caldo surgiram novos seres vivos. É a grande força vital que permite que os seres vivos surjam a partir do caldo que não tinha nada. Né? Essa é a força vital, a experiência de Needham. Aí Spallanzani disse, espera aí, tem alguma coisa errada. Então vamos recapitular. Needham ferveu um caldo. Spallanzani olhou assim e disse, espera aí, assim é bom demais, eu vou fazer a mesma coisa que você. Só que eu vou tampar direito, você não está tampando direito, eu quero ver se vai surgir vida. E aí, na hora que ele faz isso, a vida não surge. Tá vendo que não existe abiogênese? Aí a turma diz para ele, não, você só conseguiu esse resultado porque você queimou demais, você ferveu demais, você matou a força vital. Aí fica estranho, né? Peraí, mas não é um negócio que tem que surgir de algo não vivo? Se é algo não vivo, não é para ter força vital. E aí, como é que fica? Aí sempre teve essa coisa dessa discussão, sabe? De ser possível ou não ser possível surgir vida a partir do nada. Mas aí surge um tal de Louis Pasteur, certo? Um francês. E aí ele faz o seguinte, eu estou chutando aqui o tripé. Mas vamos lá. Ele fez o seguinte, eu vou repetir esse mesmo material. Eu não vou ferver tanto esse caldo não, né? Mas eu vou colocar esse caldo num recipiente um pouquinho diferente. Um recipiente que tenha uma tubulação em forma de S, vamos chamar assim. Ele chamou esse tubo de recipiente de pescoço de cisne. E qual é a característica, a grande jogada desse experimento dele? Eu não sei se vocês já viram sifão de esgoto, que é um cano que vai e volta assim. Quando eu era criança, eu não entendia porque embaixo da pia tinha um cano que descia, subia para depois descer de novo. Que negócio sem noção. Não era melhor descer direto, não. Ou então, quando eu vi um sistema de filtro de ar-condicionado, que o cano vai, sobe, desce várias vezes. Qual é o sentido daquilo ali? O que acontece é o seguinte, gente. Toda vez que você tem um sistema que faz curvas assim, uma tubulação que faz curvas, toda curva resulta em acúmulo de material. Pense que você é uma bactéria. A bactéria, para poder contaminar esse caldo aí,
ela teria que percorrer essa tubulação todinha para chegar lá. Vê o trabalho que essa bactéria iria ter? E provavelmente nesse caminho ela encontra elementos que permitem a sobrevivência dela. Então não há necessidade, deixa eu aumentar aqui, não há necessidade de a bactéria subir esse tubo todinho, certo? Então, com o experimento de Pasteur, ele conseguiu fazer com que não surgisse nenhum tipo de micro-organismo nesse caldo, só por causa dessa inclinação dessa entrada. Mais do que isso, foi o que ele fez. Ele promoveu aquecimento e resfriamento ao longo do tubo. Tipo assim, perto da saída no tubo, ele esquentou. Então ficou um sistema quente. E mais perto da chegada no frasco, ele deu uma resfriada nesse tubo. Ou seja, quente e depois frio. Então esse choque térmico faria com que as bactérias, ou ele nem conhecia o que era bactéria, os organismos mais teimosos, ou já conhecia, enfim, os micro-organismos mais teimosos, eles não conseguissem chegar no caldo. Aí vieram com aquela mesma conversa, não, mas você ferveu demais, você matou as ingresias que tinha lá dentro, que permitiria o surgimento da vida, você acabou com tudo. Aí eles querem, prova que não acabei com tudo? Peraí, pá! Quebrou a tubulação. Na hora que ele quebra a tubulação, ele permite o contato desse caldo dele com o ar. E em pouco tempo surgem micro-organismos. Ele quis provar e provou que esses micro-organismos vinham tudo de fora. Que não era uma coisa que estava dentro daquele caldo, ou melhor, uma força vital que estava dentro daquele caldo, que depois que eu deixo o caldo zerado sem vida, a vida volta a surgir do nada. Não. Os micro-organismos vinham de fora e ele conseguiu provar com esse experimento. Gente, o nome do cara, deixa eu diminuir a imagem aqui. O nome do cara é Louis Pasteur. Daí surgiu o termo pasteurização. Olha a imagem dele. Pasteurização é um processo utilizado na indústria, tá, de maneira muito, vamos dizer assim, distribuída, e que faz com que a gente consiga ter elementos esterilizados na nossa casa. Eu vou citar alguns exemplos. E aí eu primeiro falo sobre como seria a ideia do processo de pasteurização. A parte rosa e azul é uma espécie de câmara fechada. E a parte cinza, tem o nome leite, não vendo o nome leite, seria uma tubulação fazendo curvas. O que é que acontece? O leite vem de um lugar, observa a minha mão aí, ó, é esse sentido, o sentido do leite, e aí ele passa por um sistema de aquecimento, o leite fica muito quente, é um sistema fechado, sob pressão. Aí não dá nem para ferver esse leite, porque como ele está na pressão não consegue ferver, mas ele esquenta demais. Então os micro-organismos praticamente morrem todos, né? Mas o leite, pouco depois que ele esquentou demais, ele resfria absurdamente. E na hora que ele resfria absurdamente, se ainda tinha algum micro-organismo teimoso que conseguiu passar pelo quente, quando ele chega no frio, ele leva um choque térmico e aí todos os micro-organismos ficam zerados. Gente, esse mecanismo da pasteurização permite, por exemplo, que você conserve leite fora da geladeira. Leite fora da geladeira? Gente, tem duas maneiras de você encontrar leite no mercado. Leite de saco ou de garrafa, que está naquele sistema refrigerado, naquele refrigerador, naquele freezer, naquela câmara. Ou então você encontra na prateleira lá, junto do leite condensado, junto do, sei lá mais de quê, você encontra o leite longa-vida, que é aquele leite de caixa. O nome longa-vida já diz tudo, ele demora mais, né? Porque ele não tem micro-organismos ali dentro. Aí ele pode durar um tempão. Claro que tem um prazo de validade. Por quê? Porque com o tempo ele estraga por outros motivos, não por micro-organismos. Né? Ocorrem reações químicas lá dentro e ele pode se estragar. Mas os elementos de conserva, todos eles passam por um processo parecido com esse. A pasteurização atual do leite, por exemplo, ela é bem mais desenvolvida, que é ultra high temperatura, que é em inglês, tudo em inglês, que se chama o processo de UHT, né? Que é um processo de pasteurização muito mais, vamos dizer assim, mais forte, certo? Ele esquenta muito mais
resfria muito mais rápido, enfim. E aí, esse leite longa-vida está lá e vai ficar naquela prateleira sem refrigeração durante um tempão. Aí eu vou lá e compro aquele leite. Aí chego em casa e deixo ele no armário, se eu não for usar. Mas aí eu vou usar. Aí o que é que eu faço? Pum, abro. A partir do momento que eu abro, conservar na geladeira. Por que isso? Porque na hora que eu abrir, gente, eu estou permitindo que todos os micro-organismos do ambiente, ó, caiam ali. Deu para entender, gente, o significado da pasteurização? Então vamos dar uma recapituladazinha. Deixa eu voltar aqui os slides bem rápido. Ó, Needham, ele tentou provar que a vida surge do nada. Esquentou um caldo e depois ele verificou que no caldo tinha micro-organismos. Beleza, mas o frasco estava entreaberto. Spallanzani fez a mesma coisa no frasco fechado, não surgiu vida. Opa, mas não, porque nesse caso aí você queimou demais, ferveu demais. Aí vem Pasteur, não ferve demais, não tampa o frasco e consegue provar que só surge micro-organismo na hora que ele quebra o gargalo e permite a entrada de micro-organismos, tá certo? Então, Louis Pasteur foi o cara que derrubou a teoria da vida surgir a partir do nada. Foi ele que derrubou. Então, se sabe que a vida surge a partir de outra pré-existente, ok? Então, continuando essa lógica, sim, daí, a vida surge a partir de outra pré-existente. Mas como é que foi esse processo? Bom, segundo esses dois caras aí, Oparin e Haldane, né? Os compostos orgânicos, a origem, a vida teria surgido a partir do aglomerado de compostos orgânicos, tá certo? Então, no ambiente primitivo, eu tinha elementos químicos que teriam se juntado e que teriam, vê como é fácil dizer isso. Eles estudaram muito, obviamente, mas é fácil dizer. Eles teriam se juntado, teriam se formado, né, numa estrutura que desenvolveu o metabolismo próprio e a capacidade de, depois de ter se juntado, se reproduzir. São dois elementos básicos que, vamos dizer assim, definem a vida, podem definir, ajudar a definir a vida. Capacidade de funcionar sozinho, que a gente chama de metabolismo, e a capacidade de se reproduzir. É por isso que o vírus, por exemplo, está falando tanto de coronavírus, mas é por isso que não dá para dizer que o vírus é considerado um ser vivo, porque ele é capaz de se reproduzir, todo mundo sabe, todo mundo está vendo, né? Até de sofrer mutação ele é capaz, mas ele não é capaz de ter metabolismo próprio. Ele só é capaz de sobreviver dentro do corpo de alguém. Por isso que não dá para dizer exatamente o que é o vírus, se ele é vivo, se ele não é. Ok? Pronto, a teoria de Oparin e Haldane, que são esses dois aí da imagem, seria mais ou menos assim. Moléculas orgânicas dentro de um sistema de água teriam formado uma estrutura mais complexa, que seria chamada de coacervado. A gente até falou sobre isso antes. E o coacervado, por sua vez, a partir do momento que ele se torna capaz de se reproduzir, ele vira um ser vivo. Tá? Outra coisa também que até a época desses caras ainda não era muito definida é o seguinte: desde o começo da aula que eu tenho falado de química orgânica e inorgânica. Sabe o que é uma química orgânica? É a química que estuda as substâncias que estão dentro do organismo. Por isso o nome é orgânica. Porque quando esse nome surgiu, ninguém acreditava que fosse capaz de produzir, fosse possível produzir proteínas, substâncias orgânicas fora do organismo. Daí o nome, né? Orgânica é organismo. Aí Stanley Miller e o professor dele conseguiram fazer em laboratório uma experiência que tentava reproduzir um ambiente hostil, primitivo, e nessa experiência conseguir a produção de moléculas orgânicas. Então isso aí foi provado em laboratório. Eu peguei um líquido que continha água, evidentemente, e outros elementos daquilo que seria o oceano primitivo. Uma água, vamos dizer assim, contaminada. Água misturada com as substâncias que a gente hoje só observa, tipo, na boca de vulcões. Só observa não, mas que observa muito. Então ele fez essa água, água ácida, uma água diferente da água do mar que a gente vê hoje, e botou para esquentar. O que é que acontece com essa água? Ela evapora.
Esses gases tóxicos também evaporam. E aí, dentro de um sistema totalmente fechado, ele começa a dar descargas elétricas, simulando aquilo que seriam os raios antigamente, ou os impactos de meteoritos sobre o planeta. E tome raio, tome raio, tome raio. Aí o que é que acontece? Ele resfria esse vapor depois dos raios, e ele percebe que começa a se formar dentro do líquido de novo algum tipo de molécula orgânica. Eles foram as primeiras pessoas que conseguiram provar isso dentro de um laboratório, criar moléculas de organismo fora do organismo. Aí, opa, que beleza! Então essa teoria aí, ó, ela faz sentido, porque essas proteínas originais aí, elas poderiam ter surgido assim, do nada. Isso conservado talvez. Só que o que eles não conseguem provar até hoje é como seria possível a reprodução do conservado. Certo? Na hora que chega na parte da reprodução, aí ninguém chega a resposta nenhuma. E continuamos com a grande interrogação. Por quê? Se a biogênese é a teoria de que a vida só surge a partir de outra pré-existente, e a outra veio de onde? Ah, a outra veio da outra primeiro. E a da primeira veio de onde? Ah, da outra, da outra. E a da outra, da outra. Da outra, da outra, da outra. Sim, e a primeira? Olha a interrogação aí. Certo? Tem gente que é mais preguiçosa na hora de estudar e prefere dizer que, professor, veio do espaço. Pode ter certeza que a vida veio do espaço. Na verdade, não é aluno meu que está me dizendo isso. Mas existe a teoria da panspermia, que supostamente diz isso, né? Quer ver essa teoria ganhar força? Ela não se fundamenta tanto, porque a entrada de meteoritos no planeta Terra gera um superaquecimento. Os meteoritos que caíram no planeta Terra foram pesquisados e nenhum deles trouxe nenhum material orgânico junto, né? Essa coisa de o meteorito virar estrela cadente é bem determinante para queimar qualquer possibilidade de uma vida de fora chegar, né? Mas vamos supor que os cientistas encontrem alguma coisa em Marte, por exemplo, com moléculas orgânicas. E aí? Aí vamos pensar o seguinte: opa, tem matéria orgânica no espaço. Se tem matéria orgânica no espaço, significa que pode ter caído do espaço na Terra há bilhões de anos atrás. Então essa teoria pode voltar a ganhar força, dependendo do que eles encontrem lá em Marte. É meio louco, né? Gente, só lembrando, isso não tem nada a ver com a religião da gente, não. Tá certo? Porque são teorias. Eu estou aqui falando de teorias da origem da vida. Não é de lei, teoria. Cientistas acham que é dessa maneira. Provaram isso? Não. Provaram a teoria da abiogênese, ou melhor, desculpa, eles derrubaram a teoria da abiogênese, não é mais precisamente os experimentos de Louis Pasteur. Pasteur foi o único? Também não. Teve outros caras que também fizeram experimentos diversos para tentar comprovar que a vida só pode surgir de outra pré-existente, né? Aí a aula termina com essa história de, e daí? Se ela surge a partir de outra pré-existente, e a primeira veio de onde? Foi o ovo ou foi a galinha? Aquela velha pergunta que todo mundo pode fazer para o professor de ciências, que o professor de ciências pode fazer para o aluno, e todo mundo fica sem a resposta definitiva, porque a gente ainda não tem um conhecimento, e talvez nunca chegue nesse conhecimento, né? É aí que entra a fé. É aí que entra a religiosidade da gente para tentar explicar isso aí, de onde viemos, para onde vamos. Ok? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula, tá certo? A gente tem que seguir esse formato, vai ter um texto para vocês copiarem sobre isso. Depois vai ter formulário, tal. Lembrando que todo esse procedimento aí, dentro do Google Sala de Aula, não vai mudar muita coisa não. Tá? Vocês vão continuar escrevendo tarefa no caderno, vocês vão continuar fazendo formulário, vocês vão continuar assistindo vídeo. O que muda é o contato da gente, tá? Vocês vão perceber isso aos poucos. Alguns professores já devem estar fazendo algo parecido, ok? Então por hoje é só e até a próxima, viu? Deixa eu apertar aqui o pitoco e tchau.